Graça e paz, meus amados irmãos. Um bom dia. É mais uma manhã que se inicia, onde o nosso Deus nos dá a oportunidade de poder contemplar a palavra dele e poder meditar nessa bela manhã, né? Que tenho certeza que se você acordou, já está de pé, é graça do Senhor, é favor do Senhor em nossas vidas. E eu louvo ao Senhor por ter esse momento, né, onde a gente pode conversar um pouco, meditar um pouco na palavra do Senhor. E convido aos amados a abrirem as Bíblias lá no livro de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 12, onde a gente vai fazer um pouco dessa meditação nessa manhã, que diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Sejam agradecidos. Habitem ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros, com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja por palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém, minhas amadas, meus amados. Nessa manhã a gente está diante de um texto riquíssimo do apóstolo Paulo, onde fala que somos povo escolhido de Deus. Como esse povo santo, amado, a gente deve se revestir, né, das características do próprio Deus. E essas características, elas nos faz a gente ter a verdadeira dimensão do Evangelho do Senhor Jesus. Então ele diz: revistam-se de profundas compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-se uns aos outros, perdoando as queixas uns dos outros, que tiverem uns contra os outros, porque assim o Senhor os perdoou. E como eu falei, é um texto belíssimo, onde o apóstolo Paulo, tratando com a igreja dos Colossenses, ele faz com que aquele povo entenda que a melhor forma de se viver, meus amados irmãos, é vivendo o amor do Senhor Jesus entre os irmãos. Que a melhor forma de se viver é fazendo a vontade de Deus em nossas vidas. E muitas das vezes a gente se depara com problemas em nossos corações mal resolvidos, problemas no meio da igreja, problemas na nossa família. E muitas das vezes a gente deixa de exercer isso que o apóstolo Paulo convida para que a gente tenha como referência. E esses dias a gente, quando estamos enfrentando essa turbulência, esse problema, onde a gente para refletir um pouco mais e raciocinar um pouco mais do que Deus ele verdadeiramente quer para nós, a gente para e analisa que de fato muitas das vezes a gente perde muito tempo com bobagens, com besteiras, coisas desnecessárias. E aqui a gente entendendo esse texto, a gente vê que o apóstolo ele faz com que a igreja ela possa ter essa identidade de Cristo. E que essa igreja ela possa viver esse evangelho. Então, assim, na oportunidade que Deus nos dá a cada manhã, a cada dia, é que a gente vive esse evangelho. É que a gente possa, como irmãos, como povo dele, viver essa essência, essa questão de suportar, de perdoar. Algo tão poderoso, e muitas vezes a gente nega o nosso próximo, a gente nega o nosso irmão, às vezes por besteira, ou até mesmo por coisas sérias.
Mas ele diz mais, perdoe como o Senhor. Terminando o versículo 13, no finalzinho, perdoe como o Senhor lhes perdoou. Irmãos, o perdão do Senhor para com as nossas vidas foi tremendo. A gente não estaria aqui hoje, eu falando para você e você me ouvindo, se não fosse esse perdão. Então eu não sei como está a sua situação, mas que nesses dias que a gente está tendo a oportunidade de refletir um pouco mais, que você possa analisar, e se existe algo no seu coração, alguma mágoa, algum rancor, alguma falta de perdão, procure resolver isso, irmãos, em nome de Jesus. E o 14 diz mais, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Irmãos, o amor, ele parece que ele nos cinge, ele nos abraça, ele nos faz entender a verdadeira proporção de uma vida diferente. Não tem nada mais forte, irmãos, aqui nessa terra que a gente possa experimentar, que é o amor de Deus. Irmão, nos constrange saber que a gente é tão amado por esse Deus. Saber que o nosso Deus, ele tem um zelo, um cuidado tão tremendo para conosco. Eu tenho certeza que hoje você pode ter a experiência de se levantar, assim como eu, e de agradecer ao Senhor e dizer, Senhor, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, Pai. Então que a gente possa revestir desse amor e com o próximo, com os irmãos, com a família, nesses dias tão turbulentos, onde às vezes a paciência, como diz, quer fugir, né, do nosso controle. A gente quer tudo do jeito da gente, e muitas vezes a gente não quer exercer nada do que Deus nos chama para exercer. E diz assim no versículo 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. De fato, irmãos, que a paz do Senhor, que o próprio Cristo seja o juiz em nosso coração, que o próprio Senhor nos faça ver se de fato o nosso coração está em paz. Eu sei que esses dias a gente se angustia, a gente se preocupa. Eu mesma tenho vivido essa última semana uma experiência muito desagradável para o meu corpo, desmotivado, sem forças, querendo entregar os pontos no sentido de dizer assim, não, vou ficar aqui só quietinha. Eu vou ficar aqui, tá bom, do jeito que tá. Mas não está, irmãos. Precisamos abrir nossa boca, precisamos abrir o nosso coração. Jesus é o juiz que traz a paz ao nosso coração. Então eu preciso se levantar, você precisa se levantar e glorificar o nome do Senhor. E bendizer o nome do Senhor e viver a verdadeira paz que excede o entendimento dos homens e do nosso coração. Habite ricamente em você a palavra de Cristo. Ensine, aconselhe uns aos outros com sabedoria, cante salmos e hinos espirituais, e tudo o que fizeres, no 17, e tudo o que fizeres, seja palavra ou ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então tudo se resume a nisso, irmãos. Que é que eu faço? Tudo que eu venha fazer seja para a glória do Senhor Jesus. Então, como oportunidade de Deus, eu convido a você a entregar seus caminhos, sua vida, e fazer desse momento uma oração ao Senhor Jesus. A entregar sua vida e seus caminhos ao Senhor Jesus. E eu convido você a orar nesse momento. Senhor Deus, nesse momento nós queremos te glorificar, te bendizer, te render louvores, Pai, te render gratidão e ter a nossa vida como uma verdadeira um livro aberto, Senhor Deus, do Teu Evangelho, que o nosso viver seja para Te glorificar, que a gente não venha estar parado, que a gente venha viver essa unidade, que a gente venha viver esse amor, essa sabedoria, perdoando, Deus, vivendo em comunhão, suportando uns aos outros, Pai. Nos instrui em Tua palavra, nos ensina, Pai, e nos concede novas oportunidades de andarmos juntos como irmãos em Cristo. Abençoa a Tua igreja, Pai. Essa é a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.